Prezados policiais, bombeiros militares, pensionistas, aqui é o Subtenente Gonzaga. Hoje, 29 de janeiro de 2022. Venho hoje manifestar um pouco sobre um dos assuntos do momento, que é a discussão em torno da legalidade da contribuição, do aumento da contribuição do IPSM para os militares, da introdução da contribuição para os pensionistas a partir da lei federal. Primeiro, quero dizer com muita tranquilidade que nós somos todos policiais, bombeiros militares, pensionistas, todos temos uma massa crítica muito grande. É um conjunto de pessoas com conhecimento profundo na área jurídica, inclusive, e que, portanto, cabe a cada um e a todos analisar todos os fatos. E uma das análises que é concreta, que é real, é sobre a decisão que o Supremo já deu da inconstitucionalidade do artigo 24C da Lei 13.954. Essa declaração de constitucionalidade, ela tem um efeito prático que vale para 100% dos estados. Ou seja, essa decisão reconhece que cabe aos entes federados a definição da alíquota de contribuição para a pensão, para a previdência. Este é o resultado concreto da decisão. Inclusive, esse foi o objetivo de quem primeiro acionou o STF, que foi o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que declarou que faria isso antes da aprovação da lei. O que o Eduardo Leite buscava no Rio Grande do Sul? Lá, a contribuição era de 14% sobre o total e, portanto, a hipótese de redução para 10,5% faria com que o Estado perderia recurso. Então, ele acionou o Supremo para que ele pudesse manter os 14%. E assim o fez. Com a decisão do Supremo, ele usou da competência do ente federado, portanto do Estado do Rio Grande do Sul, e mandou para a Assembleia e foi aprovada uma lei em que a contribuição varia de 14% a 22%. Inclusive, tentou também colocar o teto de aposentadoria, baseado no mesmo raciocínio de que é competência do ente federado. Quanto a isso, é pacífico. Outros agentes, outros atores entraram no Supremo também, por outras razões. Alguns era para diminuir a contribuição. Por exemplo, estados em que a contribuição era baseado na regra da emenda 41, ou seja, 11% acima do teto para os aposentados de alguns estados. Então, na medida que a lei federal mandou aplicar 10,5% sobre a remuneração total para todo mundo, isso teve impacto diferente em cada estado. Mas o que importa, no nosso caso, é que essa decisão do Supremo, que é concreta, que é real, indiscutível, ela devolve para o Estado a competência de definir a sua alíquota de contribuição e para que serve. Então, nós estamos diante de um fato jurídico incontestável, que eu não tenho nenhuma dúvida de que esta contribuição não tem o abrigo da lei estadual, portanto, ela é ilegal, não tenho dúvida. Só que a solução, na minha perspectiva, e aí entra a minha preocupação, né? Eu tenho sido muito demandado, Gonzaga, por que você não incentiva o pessoal a entrar na justiça? Gonzaga, por que você não entrou na justiça ainda? Por que as associações não entraram na justiça? Porque essa é a parte mais fácil. A parte mais difícil é a construção do arcabouço jurídico que vai nos sustentar, que vai sustentar o nosso sistema de pé. É preciso que a gente tenha em mente que Minas Gerais é o único estado que tem um sistema de previdência e saúde com esse modelo que nós temos. Ou seja, a parte que é provento de inatividade é 100% obrigação do Tesouro. Queremos que continue assim, deverá continuar assim, sem contribuição para a nossa aposentadoria. O caráter não contributivo, que é o que está para as Forças Armadas. Portanto, a parte de provento de inatividade é do Tesouro, deverá continuar no Tesouro e queremos que seja do Tesouro. E a parte que é pensão sempre foi feita pelo IPSM, resultando da nossa contribuição e da contribuição patronal. Mas Minas
é o único estado em que tem um instituto de previdência, um órgão próprio, que faz a gestão também da saúde. E uma saúde própria, que é a saúde da rede orgânica, a saúde da rede conveniada, em que a gestão é feita conjuntamente pela Polícia Militar, pelo Bombeiro, pelo IPSM. Ou seja, é o único estado em que a gestão da saúde, ou seja, que o serviço de saúde tem uma gestão plena só dos militares. PM militar, Bombeiro militar e IPSM militar. Então, este modelo que é o desafio nosso, para nós sustentarmos. Então, por que eu, subtenente Gonzaga, no exercício do mandato, com a responsabilidade delegada por todos de ajudar a construir uma solução em definitivo, por que eu não incentivo esta ação nesse momento? Eu não incentivo porque, na minha compreensão, nós apenas devolvermos ou reconhecer a competência do ente federado para fazer não é garantia de que permanecerá nas regras que eram de 8%. Até porque é bom que todos tenham em mente, não é uma ação judicial só que nós temos como impacto em Minas Gerais. Nós temos a decisão judicial em cima das ações do IPSM, aquelas ações que vários militares entraram na justiça para que tivesse reconhecido o direito de contribuir pelas regras da emenda 41, ou seja, 11% do valor que superasse o teto. E que muitos ganharam na primeira instância, segunda instância, mas que o Supremo decidiu, e é uma decisão em definitivo, não cabe mais recurso, de que a Lei 10.366 é constitucional. Ao mesmo tempo que ela decide que é constitucional, ela decide que a contribuição tem caráter previdenciário. E tendo o caráter previdenciário, ela deixa descoberta a saúde. Então, tanto na decisão do Supremo, que sobre as ações que os militares entraram contra o IPSM, os militares inativos, e quanto à decisão com relação à inconstitucionalidade da Lei Federal 3954, ela nos traz a um ponto comum, ou seja, o Estado é competente para legislar. Portanto, a prioridade que eu acho que deve ser minha nesse momento, no mandato, no exercício do mandato, e a prioridade que deve ser das associações, que deve ser do comando, sem tutelar ninguém, tá? Eu não tenho a mínima pretensão de sequer aconselhar, muito menos tutelar. Mas eu tenho sim a pretensão de chamar ao debate a responsabilidade de que simplesmente devolver para o Estado a responsabilidade de definir a alíquota não é garantia de que daqui para frente ela ficará nos patamares anteriores. Até porque as duas ações judiciais, ela trataram apenas do caráter previdenciário. Não trataram do caráter da saúde. A Constituição Federal não trata da nossa saúde, ela trata só da Previdência. E em tratando da Previdência, ela estabeleceu que aos militares cabe um regime próprio, que todos nós, consolidamos na última legislação como um sistema de proteção social. Ou seja, um modelo em que o Estado reconhece que pela importância do nosso trabalho, pela importância estratégica dos militares, pelo risco de vida, o Estado não vai cobrar nenhuma contribuição para a sua aposentadoria. Vai devolver para ele como recompensa pelo risco que ele correu. Isso está resolvido, está pacificado. Mas o Estado pode mexer? Olha, pelo princípio da decisão do Supremo, que devolve para o Estado a competência de definir a alíquota, então abre-se uma janela. Então acho que antes da gente ter que cumprir essas decisões, essas possíveis decisões, nós precisamos de consolidar o nosso sistema. Por isso eu sou defensor ferrenho de trabalhar com o governo para aprovarmos o nosso sistema de proteção social, tendo como base o anteprojeto que foi construído em 2021, uma discussão longa que começou lá em 2013, é verdade, mas que consolida um texto em 2021, um texto que foi escrito pelos parlamentares, pelas associações, pelo comando, pelo IPSM. Então quem estava lá? Comando da Polícia Militar, Comando do Corpo Bombeiro, diretoria do IPSM, as nossas associações de classe, a ASPRA, a OPM, COPM, a SCOBOM, a PMN, clubes oficiais, o MMG e os parlamentares. Eu, Rodrigo, Sandro, Júnior Amaral, nós fizemos um grande debate, propusemos um texto. Eu entendo que esse texto é um bom ponto de partida. Todo texto cabe
aperfeiçoamento. Mas eu entendo que esse é o texto, é um bom ponto de partida. Ele preserva o nosso sistema, preserva os fundamentos do nosso sistema, afasta a aplicação da Lei 9717, que eu não vou falar dela aqui nesse vídeo porque já está ficando grande, afasta a aplicação da 9717, que é a maior ameaça que nós temos do ponto de vista da manutenção da integridade e paridade. Então, a Lei 13954, ela afastou a aplicação da 9717. Eu acho que isso é um ganho que nós temos de reconhecer. Portanto, considerando legítimo a ação de todo e qualquer advogado que está aí advogando a causa e a tese de entrar na justiça de imediato, respeitando todos eles, respeitando os colegas policiais, bombeiros militares que querem entrar, respeitando o pensamento de todo mundo, eu quero deixar a minha visão. É inconstitucional, sim, esta cobrança sem a cobertura da lei estadual, mas o mais urgente, na minha visão, é garantir, junto ao governo do Estado, que tem uma lei estadual que preserva o nosso sistema de pé, que preserva os parâmetros do nosso sistema de pé. Ou seja, o nosso sistema de saúde, rede orgânica, rede conveniada, gestão plena dos militares, IPSM, PM, bombeiro, a pensionista recebendo pelo IPSM, o Estado mantendo a contribuição patronal e os proventos da atividade sendo pago pelo Tesouro na folha de pagamento e não na folha de aposentadoria. Esta é a minha visão, estou aberto a qualquer debate, é um debate que eu estou aberto, que eu faço, que incomoda muitos, mas eu não poderia deixar nesse momento de cobranças legítimas, de trazer aqui a minha posição num vídeo que fica longo, mas não vejo como a gente falar disso apenas com sim ou não em 2 minutos. Muito obrigado, vamos à luta, Senator na Conquista, e eu estou à disposição de todos para debater esse assunto na perspectiva única de manter o nosso sistema de pé. Para derrubar o nosso sistema, nós temos o governo, nós temos os políticos que não são militares. Então, para manter o nosso sistema de pé, temos nós, e nós temos que dar as mãos nessa linha. E eu convido a todos para ler e reler o texto que nós propusemos. Ele é passivo de aperfeiçoamento, mas eu o apresento como uma base sólida para manter o nosso sistema de pé. Um abraço a todos, vamos à luta, sem luta não há conquista.